Agora temos um painel. O painel chama-se, tem como tema, o futuro da habitação em Portugal. O objetivo é discutir as tendências que vão moldar o mercado imobiliário português, desde novas políticas habitacionais até o impacto da digitalização no setor. Então eu gostaria de convidar no palco o Francisco Rocha Antunes, co-chair do Conselho Europeu de Habitação Acessível de ULI. Se faz favor, hein? Se faz favor, hein? O nosso caro vizinho, do autarca vizinha, o Sr. Isaltino Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Se faz favor, hein? Jorge Rodrigues da Ponte, Presidente do Instituto dos Registros e do Notariado. Seja bem-vindo, se faz favor, hein? Jorge Silva, Bastionário de Ordem dos Notários. Se calhar lá. Ricardo Sousa, CEO do Century 21, Portugal e Espanha. E o nosso caro moderador, professor Máximo Forte. O palco é vosso. Obrigado. Não sei se consegue ouvir. Consegue perfeitamente. Muito bom dia a todos outra vez. É sempre um prazer enorme estar aqui a debater com estas pessoas de peso não, obviamente, peso físico, mas peso intelectual. Agradecer a todos a vossa presença, principalmente pelo tempo que estão a investir nesta manhã. E acho que o Pedro Oliveira fez uma excelente apresentação. Agradeço também porque me permite a mim passar uma bola e eu poder jogar o resto do jogo. E dizer que realmente estamos numa crise habitacional, efetivamente. Temos muita tecnologia, mas não sei como é que se aplica. Porque não podemos só pensar na tecnologia que temos disponível hoje, sem pensar no passado, onde é que viemos, e no presente, onde é que estamos. E, no fundo, a ideia deste painel é perceber qual é o ponto da situação. E eu começava pelo Isaltino Moraes, que nós não nos conhecemos assim de uma forma tão intimista, digamos assim, mas eu tive o prazer de trabalhar no seu conselho durante pouco tempo. Fiz um projeto com uma mediadora, uma promotora e um urbanizador muito conhecido. Eu já lhe vou dizer qual é, que estava com ela cara de vai-me dizer, não vai, eu vou dizer. Eu tive a sorte de dar o nome a esse projeto, que é a Nova Carnaxide, no ano 2000. O projeto correu lindamente e... Isaltino Moraes, os anos 90 foram repletos de construção, principalmente tudo o que era subúrbios das cidades de Lisboa e Porto. No princípio do século, continuamos essa onda. E esses promotores, dessa altura, eram os valentes. Promotores que já não existem, esses promotores. Ou seja, será que hoje vamos ter que necessitar pessoas desse género que estão focados para o segmento médio-baixo, médio, e não tanto numa procura de outras coisas, e se calhar com um propósito, porque eles eram muito criticados, lembra-se? Eles chamavam-os de patos bravos, uma chatice, pá. Mas depois, quando faziam muito dinheiro, eram invejados. Quando a coisa correu mal, eram altamente criticados. Nos dias de hoje, acha, na sua opinião, que viveu esses anos, tal como eu, que é necessário esta gente voltar? Quer dizer, essa não, porque já não estão cá, alguns deles. Mas precisamos desse tipo de promotor ou não? Não. Não precisamos de nada. Certo. Tenho que utilizar o microfone, peço desculpa. Ora bem, não precisamos nada desse tipo de... Fizeram o seu papel, tiveram um momento histórico, foram realmente muito importantes, mas, indiscutivelmente, também se fez muita coisa mal feita. Claro. E lembro que o que se fez mal feito não foi tanto nos anos 90, foi nos anos 60, 70. E começaria por aí. Okay. Essas 2 décadas foram miseráveis. Em 20 anos, e raramente se fala nestes encontros, raramente se fala disso, nesses 20 anos construiu-se mais do que nos 50 anos seguintes. Isto é, 80, 90, 2000, 2010, 2025, construiu-se menos nesses 50 anos do que nos outros 20. Está tudo dito
no que diz respeito ao desordenamento do território e ao anátema que muita gente lança sobre os autarcas, dizendo que são responsáveis pelo desordenamento do território. Os autarcas nos últimos 50 anos têm dado a ordenar aquilo que o Estado Novo desordenou, mas também teve o seu período histórico, não é? E, portanto, a construção hoje é muito melhor do que era nos anos 90. Realmente, os anos 90 foi um período de transição. Fez-se realmente muita construção, mas eu quero dizer que foi o período, também depois do 25 de Abril, em que se fez mais habitação pública. Portanto, posso-vos dizer que nessa década, o principal construtor em Oeiras foi a Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal de Oeiras construiu 7.000 habitações. Neste momento temos 700 em construção. E eu quero lançar nos próximos meses mais 3.000. Bom, estou a dizer isto, não é propriamente a puxar dos galões. É para dizer que quando falo de habitação sei aquilo que digo. Enquanto que eu sou muita gente por aí fora a falar de habitação que não tem a mínima noção do que está a dizer. Portanto, e hoje em dia nós realmente ligamos as televisões, comentadores, políticos, toda a gente fala de habitação naturalmente que é necessário saber aquilo que se diz. Bom, e portanto, esses construtores dessa época, aliás, chamavam-lhe patos bravos injustamente, porque muita gente não sabe porque é que eles chamavam patos bravos, não é? Se calhar aqui esta plateia, metade não tem a noção de porque é que se chamavam patos bravos. E, portanto, chamavam-se patos bravos, dizem hoje as pessoas porque construíam mal, porque faziam mal os edifícios. Não, essa expressão surgiu por volta dos anos 50, quando se estava a construir o Campo de Ourique, e pouco depois começou-se a fazer Alvalade, e naturalmente os construtores eram muitos deles de Abrantes, Tomar e tal, e havia um que estava a construir em Alvalade e que dizia para o do Campo de Ourique. Eram amigos, eram da mesma terra, da mesma aldeia, agora o que está a dar é ali em Alvalade. E, portanto, eles voavam para Alvalade, deslocavam-se para Alvalade, vai sempre um pato à frente, não é? No voo dos patos, dos bandos de patos, e os patos dos outros vão todos atrás. O da frente vai rasgar a coisa e os outros vão atrás para poupar energia e vão substituindo. Quer dizer, vão substituindo. O que está de frente passa para trás, o de trás passa para a frente. Portanto, foi daqui a expressão pato bravo. Aliás, esta lógica, se a gente for ver, seja a linha de Sintra, como aqui até o próprio Conselho de Oeiras, era um pouco isso que eles faziam, não é? Claro, a mesma coisa. Bom, mas como sei que temos pouco tempo, gostaria de deixar aqui 2 ou 3. Eu tenho mais uma pergunta para si. A esse propósito. Tenho mais uma pergunta para si. Mas eu gostava permite-me terminar esta coisa. Com certeza, com certeza. Então é assim, não precisamos dos ditos patos bravos, a construção evoluiu muito, há realmente hoje investidores, muitos fundos de investimento envolvidos na construção, muitos arquitetos e engenheiros, portanto, houve realmente uma valorização extraordinária. Nós não podemos esquecer-nos o digital, tudo isto, a burocracia é muito importante. Mas o digital não ocupa espaço, ou se ocupa é lá na nuvem, não é? Ora bem, seja o digital, seja a burocracia, seja o que for, acontece no território. Aqui o Dr. Pedro Oliveira falou há pouco da Dinamarca. Na Dinamarca, um jovem que faz 18 anos, a primeira coisa que faz é se inscrever à Câmara Municipal para a Casa de Habitação Pública da Câmara. Há 3 custos de produção que são fundamentais e determinam o preço das casas: mão de obra, materiais e terreno. Estes são determinantes. O resto também conta, mas estes 3 são fundamentais. Ora, o que acontece é que a mão de obra duplicou, os materiais de construção duplicaram e os terrenos triplicaram e quadruplicaram. Quero com isto dizer, então, que o problema que se põe hoje na habitação em Portugal é que daqui a 5 anos vamos estar muito pior do que estamos hoje. Muito pior. O paraíso das imobiliárias, que a percentagem que tem, cada vez será maior. E, portanto, as imobiliárias cada vez ganharão mais dinheiro em Portugal. Não há solução para a habitação nos próximos 5 ou 6 anos, porque o poder político não quer resolver. Basta vermos este problema agora da alteração do regime, por exemplo, que, pronto, se há outra pergunta, eu respondo nisso nessa altura. Não. Isaltino. Começava palmas para Isaltino Moraes. Eu devo-lhe dizer, e provavelmente toda a gente também sabe que isto não está combinado, e portanto a sequência lógica deu-me aqui, eu sei que é sportinguista e portanto passou muito bem a bola, e porque a pergunta que vem a seguir vem ao seguimento daquilo que estava a dizer. Sem entrar no discurso político, que é sempre uma coisa difícil para todos, não é só para si, a nova lei dos solos, a célebre nova lei dos solos, que vai disponibilizar terrenos que efetivamente não eram possíveis de construir, acha que pode ser a solução? Porque fala naqueles 3 pontos, aí o terreno é um ponto que triplicou, ou é muito caro.
é a solução, porque há muita gente que pega nisto e diz assim, falta oferta, vamos lá construir mais e então disponibilizamos solos e está resolvido. Será mesmo assim? Bom, é muito difícil num debate como este, com o tempo que temos, Certo. explicar devidamente a situação. Mas vamos lá ver se eu resumo um pouco essa questão. Eu, desde há 11 anos que eu luto para que haja uma alteração à lei dos solos, desde 2014. A Lei 31 de 2014, essa malfadada lei, não é? É uma lei que foi feita com grande preconceito e complexo ideológico. É uma lei que não é a lei dos solos, melhor se saberia se dissesse lei de combate às alterações climáticas. Portanto, aquela lei pouco tem a ver com a lei dos solos. Sob a capa que atribui competências aos municípios de transformação do solo é mentira. Porque, na realidade, os municípios podem propor, mas as CCDRs é que aprovam. Portanto, dizem que há a Câmara e a Assembleia Municipal. Mentira. De facto, é preciso parecer vinculativo. E mesmo quando não é vinculativo, quem é que se atreve a ir contra um parecer, mesmo que não seja vinculativo? Portanto, esta alteração ao RGIC, já com o governo anterior, com o governo socialista, havia realmente foi feita uma alteração, mas muito centrada na habitação pública. Quer dizer, portanto, era possível reconverter terrenos rústicos em urbanos exclusivamente para construir habitação pública, preços a custo controlado, renda acessível, renda apoiada, não é? Ora, o que acontece é que este governo, portanto, vem sempre o preconceito ideológico. Este governo do PSD, o que é que fez? Agarrou na lei do Partido Socialista e introduziu-lhe a veia neoliberal, está a ver? A veia neoliberal do PSD, que exige de encontro àquilo que é a ideia que alguns têm, que os promotores privados podem resolver o problema da habitação em Portugal. Ora bem, não podem, nem lhes compete. Os promotores privados compete-lhe fazer habitação para quem tem dinheiro para comprar ou para arrendar. Ao Estado compete-lhe construir casas para as famílias que não têm dinheiro para comprar nem arrendar. Por isso é que nós temos 2% de habitação pública, a Espanha tem 10% e a Dinamarca tem 45%. E a Áustria tem 65%. Exatamente o contrário do que nós temos aqui, temos 65% de proprietários e 35% de arrendatários. Está tudo ao contrário, não é? Ora, o que é que acontece? Esta veia neoliberal do governo do PSD introduziu lá a possibilidade das casas a preços moderados. Mas depois remete os preços moderados, não é, para a mediana de cada concelho. A mediana de cada concelho, no caso do Eiras, por exemplo, são 3.140 euros. 3.140 euros. Acho que já está em 3.700. Julgo que é 3.748, por aí. Ora, o que é que acontece? A Câmara Municipal de Eiras consegue construir a 2.000 euros. Portanto, a metade. Portanto, significa isto que não são os promotores privados que vão construir para as famílias mais pobres, para a classe média empobrecida ou para as famílias mesmo pobres. Significa, portanto, isto que esta alteração que foi introduzida e que depois, no debate parlamentar, o Partido Socialista adulterou novamente, a intenção do governo era colocar alguns terrenos a preços que permitissem aos promotores privados colocar no mercado casas um bocadinho mais baratas, mais competitivas, etc. Mas rapidamente o preconceito ideológico da Assembleia da República retirou, porque, repara, quando se diz 70% de habitação pública, 30% do promotor privado faria o que quisesse, obviamente, como quem termina a transformação do solo é a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, eu, por exemplo, disse publicamente, tenho Eiras 70% para a habitação pública. Os outros 30% são para o promotor privado fazer o que quiser. Ora, o que é que o Governo fez? Introduziu, legalmente, 30% faria o que queriam, não é? E os outros 70%. O terreno poderia ser utilizado no tal preço moderado, não sei o que por aí fora. Ora, naturalmente que para as câmaras municipais que não estão interessadas em fazer habitação pública, a reconversão destes terrenos rústicos em urbanos, mesmo que a preço moderado, naturalmente poderia contribuir para um certo arrefecimento. Nessas circunstâncias, contribuía para um certo arrefecimento dos preços das casas. Tal como a lei ficou, não vai ter impacto absolutamente nenhum. Só vai permitir, por exemplo, para municípios como Oeiras é bom, porque vai permitir transformar terreno rústico em urbano e fazer as tais 3.000 casas que quero fazer, porque são para a habitação pública, não sei se estão a ver. Portanto, para a habitação privada, tirem o cavalinho da chuva, que esta lei não tem impacto absolutamente nenhum. Muito obrigado, Isaltino Moraes. Foi uma ótima explicação. Francisco Rocha Antunes, já nos conhecemos há alguns anos, como te disse ali em off, sigo-te no LinkedIn, sempre que fazes um comentário, lá estou eu a ver o que é que dizes. E pegando o que o Isaltino Moraes estava a dizer, nós estamos efetivamente num período imobiliário muito estranho,
porque abrimos as manchetes dos jornais, e com todo o respeito tenho para o Ricardo Sousa, as imobiliárias batem recordes, os promotores, pelo menos dizem que estão muito bem também, toda a gente está muito bem, e depois temos uma crise habitacional jamais vista. Ou seja, o que é que se passa afinal? Porque eu tenho uma visão minha, que é o imobiliário é para as pessoas. O imobiliário é para as pessoas. É uma necessidade primária, principalmente da habitação. Como é que tu vês isto? Este momento que vivemos aqui agora em Portugal e também em outros países. Atenção, hein? Bom dia a todos. É um gosto de estar aqui com estes convidados a partilhar o mesmo palco. Eu acho que não estou enganado se estiver junto do único ministro das cidades que nós alguma vez tivemos, certo? Não é? E ministro das cidades é diferente de ser ministro da habitação. É uma coisa importante. Bom, Máximo, eu acho que nós não temos um problema de habitação, temos um problema de acesso à habitação que é gravíssimo. Não estou com isto a dizer que o problema é mais pequeno. Mas temos um problema de acesso à habitação. E temos, sobretudo, uma visão muito estática do mercado da habitação em Portugal. O maior problema que eu acho que nós temos é que temos uma visão absolutamente estática. Quando o mercado ganhou, por muitas razões, por razões muito diferentes, um grande dinamismo. E nós não somos capazes de lidar com esse dinamismo e com essa alteração profunda que o imobiliário está a ter, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa. A principal razão, na minha opinião, é porque nós estamos perante um fenómeno novo, que é a internacionalização do imobiliário. Até há muitos anos, o imobiliário era um negócio absolutamente local. Não passava para a cabeça de ninguém com juízo comprar uma casa noutro sítio. As pessoas compravam as casas no sítio onde moravam e era um negócio muito local. E esta lógica de negócio local formatou tudo o que nós fazemos no imobiliário. E isto, durante muitos anos, funcionou muito bem, até o momento em que nós, por via da digitalização, por via de uma data de outros fenómenos mais recentes, assistimos a uma coisa nova que é a internacionalização do imobiliário. E esta internacionalização do imobiliário, que em alguns sítios está-se a tentar combater de uma maneira tonta, que é duplicar os impostos e proibir e coisas do género, levanta de facto problemas novos. E os problemas novos que nós temos é, antigamente, quando se fazia, no tempo dos tais promotores mais antigos, quando se faziam casas mais caras, a primeira grande preocupação de qualquer promotor era: será que havia gente que morasse aqui que tivesse dinheiro para comprar aquilo? Essa preocupação hoje não existe. E não existe pela questão da internacionalização do imobiliário. Toda a gente pode comprar as casas onde quer, porque acha que é um bom investimento do ponto de vista financeiro, e depois isto alimenta o próprio negócio. Não é por acaso que todos os promotores que fazem contas, e têm a obrigação de fazer contas, porque são empresas privadas, percebem que o mercado mais interessante é claramente o mercado do topo do preço e do topo do luxo. É onde se ganha dinheiro a sério, onde não deixa de haver clientes de uma forma muito espantosa, nunca deixa de haver clientes. E, portanto, para além daquilo que o Presidente Isaltino falou do mercado público, da oferta pública que deixou de existir, e que é gravíssimo também ter deixado de existir, de repente temos aqui uma faixa do meio que também não tem resposta. E é isso que gera este incómodo generalizado em toda a gente. Já não é apenas as pessoas que nunca tiveram dinheiro para comprar casa e, portanto, a habitação pública era essencial e tinha que ser muito mais do que o que é, mas nem todos nós estamos com vontade, capacidade e achar normal comprar casas dos 2 milhões para cima. E, portanto, há aqui uma faixa gigante de gente que não é suficientemente pobre para ser elegível para a habitação pública e não é suficientemente rica para comprar uma casa onde quer, com o mínimo tamanho para aquilo que ela precisa. E, portanto, temos de facto aqui um problema novo. E esse problema novo tem sido estudado em muitos países da Europa. Como é que nós vamos resolver isto? Isto resolve-se quase sempre da mesma maneira. Primeiro, alargar os perímetros de intervenção da oferta urbana. Fazer do transporte público eficiente o principal dinamizador da acessibilidade à nova oferta de habitação. E, como muito bem o Sr. Presidente disse, terrenos em quantidade, terrenos a preço, terrenos que permitam fazer coisas com escala. Porque a última questão que eu vou falar, antes de passar, para não falar muito mais tempo, tem a ver com o problema da escala. Os projetos imobiliários em Portugal são feitos ainda com uma lógica que eu costumo chamar coloquialmente a lógica do alfaiate. Pegamos no arquiteto, dizíamos tudo, fazemos tudo, como se fosse a primeira vez que se fizesse tudo, e nunca temos a preocupação de todas as indústrias que evoluem de incorporar
nos processos. Duas coisas simples, uma delas é a escala, a outra é o know-how e a tecnologia. Estas coisas não são incorporadas no dia-a-dia. E como tal, estamos sempre a fazer coisas de uma maneira que não permite racionalizar e melhorar a qualidade do produto. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu fiz um projeto para um investidor estrangeiro no Porto, custou imenso, só uma questão de disclaimer, eu sou do Porto, e fizemos um projeto que ele gostou muito, achou aquilo lindo, uma solução que funcionava muito bem, e às tantas estava muito entusiasmado a comprar um terreno em Matosinhos para fazer um projeto igual. Eu disse, esqueça que em Matosinhos não pode ser igual. Como não pode ser igual? Não, porque as varandas lá, não, a maneira como se contam as varandas no Porto são diferentes da maneira como se contam as varandas em Matosinhos. Portanto, a lógica não pode ser a mesma. Ou seja, assim que tinha entrado na primeira fase da eficiência, que é, vamos lá repetir uma coisa que funcionou bem, bastou atravessar a fronteira do Conselho para já não ser possível. Esta questão da escala, a falta de escala, é o maior inimigo da racionalidade da produção de casas. E, portanto, num país que decidiu, por razões que o Sr. Presidente já explicou, que não precisamos de fazer mais casas e, portanto, o urbanismo todo foi feito de maneira que não haja mais terrenos para fazer mais casas. Isto é difícil de resolver por causa disso, só por isso. Muito obrigado, Francisco Rocha Antunes. Pronto, muito obrigado. Estou a brincar. Difícil digerir estas palavras, mas é a realidade. E esta é a realidade. Às vezes, para falarmos agora num aspecto mais tecnológico, ou entrarmos, a tecnologia tem que perceber como é que está o mercado e como é que ele está realmente, efetivamente. Não é fácil agarrar a tecnologia e colocá-la, mas depois temos que ver como é que ela é aplicada. E justamente, seja o Jorge Luís da Ponte como o Jorge Silva, eu vou fazer as perguntas para ambos responderem tranquilamente. Eu gosto sempre, aliás, eu hoje estou aqui num papel, estou a tentar ser cidadão, e portanto, quando digo cidadão é levar os problemas como, não como técnico, mas como cidadão. E no final do ano passado eu vendi 2 casas minhas e o mercado está de facto muito quente e não precisei de facto de mediação. Em off-market eu fiz aquilo facilmente e pensei assim, pronto, então vou eu tratar da documentação. É uma coisa fácil, aliás, agora, passado não sei quantos anos, isto deve estar ainda muito mais rápido. Certidão de teor, crédito predial, licença de utilização, certificado energético, eram casas arrendadas de direito de preferência à Câmara, planta, porque o investidor quis a planta, e falta-me aqui o direito de preferência à Câmara e o direito de preferência ao inquilino. Parecia uma coisa fácil e que, digamos que tecnologicamente isto... Mas não foi. E tive muitos dissabores. Não porque as câmaras, não era a sua câmara, não se preocupe, não porque as câmaras não tinham pessoas, bugs constantes no site, aquilo caía, não se fazia. E depois tive uma coisa estranhíssima, que é, em determinada altura, estou na câmara fisicamente, porque não conseguia fazer online, e digo, estão 3 pessoas impecáveis, 5 estrelas, a tratarem do pedido de direito de preferência em relação ao inquilino. E estavam um bocadinho atrapalhadas, porque estavam a olhar para a caderneta predial e não sabiam onde é que estava o artigo. E eu pensei assim, mas quer ajuda? Sim, diga-me onde é que está. Olha, está aqui. Ah, muito obrigado. E eu pensei assim, e depois fiz a pergunta, tive que fazer. Vocês têm informação para... Não, mas isto é o gabinete de urbanismo. Mas a gente não tem informação de nada. E agora pergunto. Há 2 ou 3 anos, penso eu, se a memória não me falha, o INPIC, o presidente do INPIC, lançou, com pompa e circunstância, o documento único do imóvel. E, portanto, tem um documento, isto já foi há 3 anos, um documento que engloba todos os documentos, a gente chega lá e tudo o processo é muito mais célebre. Isso existe, vai acontecer que no orçamento está previsto, quer dizer, agora que o governo não sabe o que é que vai acontecer, mas isto existe, não existe, vai acontecer, este processo que tecnologicamente, há aqui muitas pessoas tecnológicas que dizem, pá, isto não pode ser, isto é fácil, não é? Como é que isto está? Qual é a vossa opinião sobre o assunto? Com muita tranquilidade, hein? Eu venho aqui como cidadão. Isto é uma experiência mesmo que eu tive. Não existe isso. Acho que toda a gente sabe que não existe. Na verdade, nós temos 2 tipos de problemas. Do ponto de vista tecnológico, a agregação de dados hoje em dia não é difícil, quer dizer, a maior parte das pessoas que já tenham trabalhado em projetos tecnológicos sabem que a agregação de dados por si e a interoperabilidade está mais ou menos standardizada. Nós temos em Portugal, temos 2 tipos de problemas diferentes. Um tem a ver, um é um problema legislativo. Nós legislamos mal durante demasiados anos e, portanto, quando eu comecei a trabalhar como notário há 20 anos atrás,
dizia-se que veio, entretanto, o Simplex, que o número de documentos ia diminuir. Hoje em dia, quando faço uma escritura, tenho mais documentos que tinha há 20 anos atrás. Portanto, Então não estava assim tão enganado. Eu não estava assim tão enganado quando... Deixou o certificado energético, depois a ficha técnica, depois a ficha técnica já não é preciso, depois é preciso outra vez a licença de utilização, agora chama-se resposta à comunicação prévia, porque a licença não podia acabar porque ninguém quer emprestar dinheiro sem ter o documento de cumprimento de normas urbanísticas. Portanto, mas vai acabar por acontecer, depois aqui o Jorge da Ponte pode falar melhor sobre isso, isto vai acabar por acontecer. O problema não é o nascimento do futuro documento. O problema que nós vamos ter, e pode ser dividido em duas partes. Um tem a ver com consistência de dados. Nós temos um problema de consistência de dados. Ninguém tenha dúvidas que quando olharem para o futuro, chamem-lhe o que lhe chamarem futuramente, eu chamo-lhe bilhete de identidade da casa ou do prédio, que era assim que se chamava há 20 anos atrás, quando já se discutia isto, a consistência de dados vai ser má. Vai ser má. Por mais que se trabalhe a consistência de dados, porque os dados, se vocês consultarem hoje em dia uma caderneta predial, uma certidão da Conservatória de Registro Predial e um documento camarário, não existe uma harmonização plena entre os dados todos. E, portanto, o que nós vamos ter é o reflexo fiel e tecnológico de um conjunto de documentos agregados num único sítio, fantástico. Podemos tê-lo com interoperabilidade, com a criação de um documento único, como quiserem, mas não vamos ter informação consistente. Portanto, a informação vai ter que ser analisada ou alguém arrisca-se a ter desagradáveis surpresas. Já nem falo da correspondência, que também não existe com a realidade. Ou seja, aquilo que nós teremos na ficha de um prédio, por exemplo, quando formos ver a realidade, ela pode ser completamente diferente. Eu posso chegar lá e na ficha do prédio estar lá casa com um andar, eu chegar lá e ter uma casa com 5 andares, ou posso ser um terreno para construção, porque entretanto já não existe nada, porque não há uma verdadeira correspondência. Mesmo sobre as áreas, com exceção dos locais onde o cadastro já foi implementado e de alguma forma o cadastro tem vindo a resolver este problema, do ponto de vista da mediação métrica, mesmo nos centros urbanos, ela está mal feita. Já nem falo do edificado em cima, porque nas matrizes, durante anos foi meramente declarativo e as pessoas até para evitarem os processos de licenciamento baseiam-se nos processos de reconstrução, como ninguém anda lá a fazer as medições do que é que acontece exatamente, e os fiscais, a não ser que metam um fiscal atrás de cada português, portanto, muito daquilo que são os documentos que nós temos hoje em dia não são fiáveis do ponto de vista da realidade. O que nós temos que fazer, e este projeto ajudaria bastante, é primeiro tornar acessível aos cidadãos poderem ler documentos. Ou seja, um documento único do prédio, a maior vantagem, do meu ponto de vista, que terá, não é tanto permitir ao cidadão sozinho atuar sobre o mercado, porque vai ter surpresas muito desagradáveis, o que lhe vai permitir verdadeiramente é começar a ler, por exemplo, uma certidão. Coisa que não consegue hoje em dia. Não consegue. Não adianta. Se nós lhe demos uma caderneta predial, uma certidão de registro predial, e lhe juntarmos a este mais meia dúzia de documentos, o cidadão comum não percebe o que é que tem ali à frente. Nós estamos a falar de um país em que 50% da população tem iliteracia básica para a leitura de documentos. Quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém achar que o cidadão é o destinatário final destes projetos. Estes projetos devem ser destinados, sim, aos profissionais qualificados, aos mediadores imobiliários, a notários, advogados, conservadores, seja lá quem for. E isto deve ser por etapas. Quando se tentam queimar etapas é o pior problema que podemos fazer. E um dos problemas da habitação que nós temos hoje em dia, por exemplo, e que se fala muito pouco, e que tem a ver também com documentação, é que nós praticamente já não legislamos ou não temos políticas para a autoconstrução. Não temos. Alguém que tente construir a sua própria casa, e bem sei que eu também vivo no litoral e todos nós vivemos, mas no interior do país, um dos grandes objetivos das pessoas continua a ser a autoconstrução. E muita dela baseada até em remessas. Continua a vir do estrangeiro. Eu sei que nós não gostamos, mas nós continuamos a ser um país de imigrantes, que veio no mês de agosto e constroem casas no interior do país e que fazem isso tudo, por mais que as pessoas lhes vendam a cidade de Lisboa e a cidade do Porto, a verdade é que o resto do país não vive assim. E, portanto, se nós conseguíssemos criar meios dos cidadãos terem acesso a documentos que compreendessem, se quando estamos a fazer, por exemplo, uma escritura de uma casa, tivéssemos meios, como acontece noutros países, já efetivamente, de quando eu estou a fazer a compra e venda de uma casa, de saber que efetivamente aquilo que eu estou a ler às pessoas, que está naqueles documentos, corresponde àquilo que está materializado no terreno, e para isso precisamos da ajuda das autarquias, porque elas são quem tem essa maior capacidade de nos dizer exatamente. Só que eu ando, por exemplo, há 7 anos, desde que sou bastonário da Ordem dos Notários, a tentar ter uma interoperabilidade com câmaras municipais e não consigo. Não consigo.
Já não consigo. Já passei por 3 ministros da Justiça. O ministro da Justiça diz-me que a culpa é dos municípios, o ministro da Justiça seguinte diz-me que a culpa é de outra pessoa qualquer, o outro terceiro diz que cada Câmara Municipal quer ter a sua própria regulação. Portanto, nós o que temos que ter, desde logo, são centros únicos de informação. Portanto, uma plataforma única de informação, os processos de licenciamento deviam estar numa plataforma única nacional, deviam estar normalizados. As pessoas, quando querem investir numa Câmara, num Conselho, deviam poder ir a única plataforma informática e ter acesso a uma informação normalizada para todos os Conselhos. Os processos de licenciamento deviam ser mais ou menos similares. É absurdo. Eu tenho investidores também com quem trabalho, no meu cartório, quando não estou na ordem, ainda faço umas escrituras, e tenho investidores que vêm de vários pontos do mundo, eles ficam horrorizados, exatamente com aquela questão. Se eu lhes dissesse, se você tiver que ir ao Porto fazer um processo de licenciamento de construção, portanto, eu aconselho a começar por aqui. Se for a Matosinhos por este lado, se for a outro, se fosse assim mesmo ao terreno, ver se as coisas estão como estão na documentação, não acredito muito no que está aí. E isso não pode continuar a acontecer. Nós temos que ter informação normalizada, plataformas normalizadas, documentos únicos do prédio normalizados, com informação consistente e com dados consistentes. E para isso precisamos de uma coisa que parece um chavão, mas é verdade, que é a interoperabilidade. O grande problema de Portugal neste momento é a interoperabilidade. Nós andamos a digitalizar, gastamos milhões em digitalização, em recolha de dados e do que seja, mas nenhuma das plataformas comunica com ninguém. Nenhuma. Foi criada... Isso eu percebi. Portanto, foi criado, eu dou-lhe um exemplo, foi criado o Arquivo Nacional de Escrituras, onde, em junho de 2022, ao fim de 860 anos, foi criado por ordem dos notários o Arquivo Nacional de Escrituras. E temos lá 1,5 milhão de escrituras, mais ou menos. E estava lá previsto um conjunto de interoperabilidades. Vão lá todas na lei, desde 1 de junho de 2022. Quantas é que estão feitas? Zero. Por culpa nossa? Não. A plataforma está pronta para ser interoperável amanhã, com quem se quiser ligar à plataforma. A quantidade de milhões de dados que estão nessa plataforma já, neste momento, dados tratados, podem ser utilizados, são imensos, que podiam eliminar a burocracia, que permitiam eliminar... Chegamos ao ponto, e as pessoas não têm noção. Hoje em dia emite-se, por exemplo, uma certidão digital de uma escritura. Acaba a escritura, leva um código e pode mostrar em qualquer lado. Depois fecha um QR Code, que havia muitos funcionários que não estavam lá a meter os números todos, para facilitar também. Se soubessem a quantidade de serviços públicos em que obrigam os cidadãos a imprimirem o documento antes de irem ao serviço, quando isso até dá asa a falsificações e etc. Porque quando aqueles serviços públicos o que deviam ter é interoperabilidade. Quando alguém faz uma escritura num cartório qualquer, da Ilha do Pico, por exemplo, passados segundos, aquela escritura devia estar disponível para a autoridade tributária, para a Câmara Municipal, para todas as entidades. Era assim que devia acontecer. Para a pessoa não ter que fazer 500 comunicações, que muitas já estão automatizadas, mas outras não estão. Quando nós queremos, por exemplo, ou quando uma Câmara Municipal quer começar a pensar em, aqui o Sr. Presidente, por exemplo, fazer habitação pública, e quer saber quem são os proprietários das casas à volta, e quem é que são os proprietários dos terrenos, e como é que tudo funciona, e como é que pode fazer e como é que não pode. Toda esta informação devia estar disponível, com regras, seguindo o RGPD e etc. A ideia não é abrirmos as portas todas, mas abrirmos as portas para o que tem que ser, e isto não está a ser feito. E muitas vezes, eu adoro tecnologia, e aqui o Jorge da Ponte também, mas o problema não é só tecnológico, ou seja, não é nós não querermos aplicar tecnologia, seja ela qual for. Eu digo sempre, tecnologia é sempre bem-vinda, o problema é político, ou seja, nós temos de tomar essa decisão, de uma vez por todas, de avançar de acordo com aquilo que são os interesses dos cidadãos, e não de anúncios públicos, que é o que temos feito nos últimos anos, infelizmente, em que anunciamos imensa simplificação e fazem-se alguns projetos, mas na prática o cidadão comum continua a depender do trabalho de alfaiate, em que o notário, cada vez que tem que fazer uma escritura, continua a ter que juntar 500 mil peças, quando devia estar a gastar o seu tempo, sim, a aconselhar e a assessorar o cidadão se aquele negócio, quais são as probabilidades do contrato que tem, se o crédito bancário que está a fazer, do ponto de vista jurídico, não é económico, para isso está correto ou não? Se aquele contrato tem as melhores cláusulas que ele devia aceitar, se realmente o seu contrato de promessa está bem feito ou mal feito, se as condições estipuladas que fez com o construtor no processo de construção se estão de acordo com aquilo que vai ser a execução da própria obra, que garantias a coisa pode oferecer, e não perder o seu tempo em dar recolha de documentos como se estivéssemos nos anos 80, que temos que fazer uma via sacra cada vez que quer fazer alguma coisa.
Ok, portanto, a minha experiência era mesmo verdadeira. Então, posso dizer, eu já dou a palavra, metaforicamente, faz lembrar que quando a gente vai para um país que trazemos um Apple todo porreiro, com uma grande tecnologia, e chegamos lá e a ficha não entra. Não sei se lhe aconteceu já uma vez que eu tenho que comprar uma ficha para adaptação. Não é para responder, é metafórico. Portanto, falta aqui a ligação com o Estado e com a tecnologia, porque senão a gente não consegue. A gente tem um lado hipertecnologia, mas depois temos uma coisa que não liga e aquilo não passa. E não sei se quer complementar, porque aqui o tempo é sempre muito curto, eu não sei, eu vou-lhe deixar se quiser, mas eu vou já partir já para outra pergunta, que é uma pergunta que me assola muito. Eu faço alguma consultoria, não faço muito, trabalho com o Gonçalo Nascimento Rodrigues, provavelmente muita gente sabe, e ainda ontem de manhã tivemos com o promotor, o investidor, e a história é sempre a mesma. Quanto é que está o valor? Mas qual é o metro quadrado? Mas quem são os T2 e os T3? Mas quanto é que se vendeu a semana passada? Mas não há dados. O mercado é completamente opaco por natureza, porque é opaco por natureza. Não existindo bolsa, não sabemos onde é que elas são feitas, nas escrituras públicas poderão ser feitas em qualquer sítio. Mas também é verdade que noutros países, vamos sempre comparar aqueles mais avançados, nós conseguimos saber o valor dos vendidos. Nós, aqui em Portugal, o asking price. A gente vai à net, não é? Vamos aos mediadores, vamos à procura de informação. A net é muito boa. Não, a net tem muita mentira. Há muita coisa falsa na net. Há muita coisa. Eu hoje, se quiser ponho lá um imóvel a dizer que vale não sei quanto, e está lá. E o data, a meta search, vai limpar aquilo também. Os mediadores, há bons mediadores, mas também há aqueles que, enfim, esticam-se um bocadinho, ou para baixo ou para cima, e a partir daí eu não tenho valor. Será que nós não conseguimos ter, e estava em projeto, penso eu, no orçamento, esses valores publicamente para que que haja mais transparência quando eu quiser comprar ou vender um imóvel? Sim, o Orçamento de Estado já para este ano já Eu li. indica que é necessário fazer a recolha do valor da transação num registro oneroso e nós somos obrigados a publicar esse valor agregado por freguesia. Por isso nós estamos neste momento a adaptar o sistema para que essa informação comece a ser recolhida. Já foi no passado, há coisa de 15 anos deixou de o ser e agora vai voltar a ser. A nossa intenção é até cruzando com o balcão único do prédio, que já tem uma formação geográfica sobre os terrenos, assim que conseguimos alargar isto a uma informação dos terrenos urbanos, ser possível também geograficamente num mapa conseguir perceber esta informação e não apenas valores médios, por exemplo, por freguesia, que já é muito melhor do que temos hoje, mas gostaríamos de ir mais além do que isto e prestar uma informação que também, quer dizer, eu acho que o papel do Instituto de Justiça e Notariado, atualizando o regime jurídico, o regime dos registros em si, deve-se adaptar às novas tecnologias e deve perceber como é que as pessoas querem receber esta informação e o que é melhor para reduzir as assimetrias informativas. Eu acho que é muito parte deste problema da habitação passa por aí. Quer dizer, há informação que não está acessível de forma transparente e nós, em termos dos registros públicos, temos que assegurar que tal é feito. E voltando um bocadinho atrás ao documento único do prédio. A reforma que estamos a fazer dos registros passa por espelhar de forma transparente a situação jurídica de todas as entidades que nós registramos, empresas, cidadão para o próprio, prédios e bens móveis, de forma pública online, com regras de acesso, com a questão do RGPD e tudo mais, para garantir que qualquer cidadão pode aceder à informação. Sem dúvida, como disse o Sr. Bastonário, há muita parte da população que não tem a literacia necessária para aceder a essa informação. Mas eu não concordo nada, sabendo que os profissionais são uma peça aqui muito importante neste setor, em todos os setores dos registros, mas o meu papel é disponibilizar serviços para o cidadão comum. O cidadão comum não necessita de solicitar apoio de um profissional, tendo o serviço disponível de forma simples para ele conseguir fazer o pedido, seja, neste caso, ao IRN, mas seja a que entidade pública for. Claro que há questões jurídicas complexas e para isso é que existem os profissionais para ajudar o cidadão a navegar em toda esta complexidade. Estamos também a assegurar que nesta página eletrónica, neste caso de um prédio, conseguimos agregar informação que está hoje desagregada. A estrutura de admissão para o balcão único do prédio já está a fazer um projeto piloto para o número de identificação do prédio, para o NIP.
Temos um projeto em 4 municípios, onde já foram emitidos números únicos do prédio, que será um número identificador para toda a administração pública. Temos que envolver câmaras municipais para assegurar, isso que o Sr. Bastonário disse, que é haver interoperabilidade entre os vários sistemas. Sem dúvida que a informação está espartilhada, mas está porque a administração pública faz muitas coisas. A administração pública não é uma entidade privada que tem que estar só responsável por uma coisa reduzida. Nós temos muitas coisas para fazer, a realidade dos municípios é diferente e depois acharmos que vamos conseguir interoperar tudo e termos, de um momento para o outro, um sistema único para todos os municípios. O Sr. Presidente saberá isto melhor do que eu, mas é muito complexo devido às regras que se aplicam localmente e que se devem aplicar localmente. O INPI, eu sei que está a preparar uma plataforma para as questões urbanísticas, para as câmaras municipais. Estava na Agência para a Administração Administrativa, que agora passou para o INPI, o dinamismo desse projeto, mas é um projeto de médio prazo, calculo eu. Isto não se faz de um dia para o outro. No que aos registros diz respeito, nós queremos assegurar que até ao final do ano conseguimos ter esta página por prédio a prédio, onde é possível identificar todas as questões que sejam públicas para aquele prédio. O papel do IRN é dar segurança jurídica e apoio ao comércio destes bens, destes imóveis, e deve fazê-lo publicamente, até invertendo o modelo de negócio, porque nós continuamos a ter um modelo de negócio assente em papel. Nós vendemos papel. E não temos que vender papel. Quando qualquer pessoa vai pedir uma certidão, está a comprar papel. Pois está. E a informação devia estar disponível, o que puder ser gratuitamente, o que tem que ser monetizado, que tenha uma camada de monetização para poder ser... naturalmente, todas estas tecnologias, todo investimento, isto custa dinheiro e tem que ser sustentável pela administração pública. Há um ponto que o Sr. Bastonário falou que é muito relevante, que passa a literacia não é só do cidadão, mas também é muito do funcionário público. Tanto o funcionário público do IRN, e já disse isso várias vezes, nós não temos uma difusão tão grande dos certificados de assinatura digital, porque os funcionários do IRN não conseguiam vender este produto. Não percebiam a pertinência de uma assinatura digital, porque também na sua vida não utilizavam. E tivemos ter muita formação e demorámos muitos anos a conseguir que os funcionários conseguissem promover este produto, digamos assim, gratuito para o cidadão, na altura em que se vai fazer a ativação ou a recolha do cartão de cidadão. Calculo que seja a mesma questão em relação aos municípios. Eu, semana passada, há 2 semanas, estive em Penedono, município ali na zona de Viseu. A realidade em Penedono é completamente diferente da realidade em Oeiras. Quer dizer, os funcionários são diferentes, a vida dos funcionários, os problemas com que se deparam são diferentes. E por isso há um papel importante do Estado assegurar que as suas equipas estão capacitadas para apoiar o cidadão, mas deve conseguir disponibilizar os meios necessários para o cidadão fazer a sua vida e não ter que, mais uma vez, recorrer a um profissional para preencher um formulário online ou para preencher uma requisição. Por isso, nós estamos a caminhar nesse processo. Como sabem, quer dizer, muito disto, também esta iniciativa é promovida, é apoiada pelo PRR, financiada pelo PRR. Temos incumbência agora até ao final do ano assegurar um conjunto de desenvolvimentos substanciais, mas a jornada tecnológica não acaba aqui. Isso é importante termos todos presentes, todos os nossos papéis em termos de responsáveis para várias entidades, temos que assegurar que este caminho continua e que tem que haver investimento para continuarmos a modernizar o Estado, porque é essencial para muitas coisas que queremos fazer, por exemplo, no meu caso, assegurar que os registros, que alguns são facultativos, não podem ser facultativos. Temos isso em várias áreas, nas associações, pedem-nos informação sobre associações. O registro de associações é facultativo, as associações registram-se ou não. Ou podem fazer um registro num ano, ao fim de 20 anos é que vão atualizar. Mesma coisa em relação aos prédios. Nós temos que assegurar que o registro passa a ser obrigatório, as pessoas são sensibilizadas para a importância de fazer o seu registro e de manter o seu registro atualizado, porque isso dá segurança jurídica. Mas todos nós sabemos que temos nas nossas famílias situações, prédios do bisavô que está na herança de alguém e que nunca mais foi resolvido. Não é? E temos todos de fazer o nosso papel. E por isso acho que estes projetos, tanto ao nível do documento único do prédio, da agregação de informação, como depois na parte principalmente na parte urbana, de apresentar os valores da troca comercial e do que foi registado, é essencial e irá certamente acontecer. Agora, se isto depois tem impacto no comércio, logo se verá. Olha, vou voltar à pergunta inicial, porque gostava que me respondesse de forma sintética, até porque temos sempre questões do tempo, que é
ok, vamos ter preços de venda, quando, como e a que preço? Pergunta fechada. Pronto, já no Orçamento de Estado para este ano, Eu será sei, que acontecer, eu sei. Eu também já nós o li. estamos a adaptar o sistema, por isso prevemos que neste semestre isso irá acontecer. Semestre, portanto, junho? Este semestre, a partir de, no próximo semestre já estaremos a recolher e a publicar esta informação. Boa. E qual é, não é on time, portanto vai ser o quê? Qual é o delay? Ainda não tenho esse Ok. E isto independentemente do governo cair ou não? está no Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado continua em vigor, não é? Pronto. Por isso temos que executar. Eu tenho que fazer estas perguntas porque, enfim, eu sou o cidadão normal e portanto, tenho que perceber. Muito obrigado. Muito obrigado. Ricardo Sousa, enfim, nós já nos conhecemos também há muitos anos. Hoje estive a contar exatamente, acho que são 15 anos. O meu filho faz hoje 16, portanto, estamos a falar de 15 anos, quando entrei para a Centro 21 e tive o prazer de trabalhar consigo durante 4 anos. A mediação imobiliária tem um papel crucial, na minha opinião. Eu sou mediador, venho da mediação e, portanto, defendo esta mas é verdade, porque nós não sabemos sequer qual é a percentagem, digo eu, de cota de mercado que a mediação tem no mercado. Nem sabe. Eu vejo aí, às vezes, no site, não sei quantos cota de mercado, mas como é que conseguem saber esse valor? A gente sabe que os notários muitas vezes têm nas escrituras o valor, mas nem sempre é declarado. Nem sempre é declarado, e aí não há hipótese, não é? E, portanto, eu trabalho com muito mercado internacional e, portanto, a Espanha teve recentemente um estudo que falava de 60% do mercado espanhol e, portanto, vamos assumir que é 60%. O que me preocupa mais nos dados da mediação, além de não saber a cota, é quantos agentes existem? Quantos profissionais existem todos os dias? Hoje eu vou ver uma casa, vou comprar uma casa, vou vender uma casa, não sabemos quem são, qual é falaste em literacia, qual é a nível escolar, o que é que eles têm, são géneros, são mais mulheres, menos, não sabemos nada. Não é causa, sabemos apenas, o INPIC sabe apenas quantas licenças são, quantas estão ativas e nem sabe se estão abertas ao público ou não. Ou seja, vivemos num marasmo de uma atividade que é crucial e que dizem, Rocha Antunes, dizem nos jornais que vai bater recordes de vendas. Portanto, temos aí pessoas a... Isto é muito estranho, não é? O que é que você tem a dizer sobre isto? Desculpe lá a pergunta, mas eu tenho que a fazer. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite para participar neste debate. Penso que é importante porque verificámos aqui vários problemas, várias dinâmicas, a começar pela visão do Presidente Isaltino Moraes, que é sempre muito frontal, muito transparente e com conhecimento histórico que é fundamental compreender para podermos projetar o futuro. Agradecer à Unlockit e à Nova, porque de facto este tema da tecnologia é essencial para termos respostas a estes problemas e a esta complexidade que estamos a falar. Porque, de facto, não há um problema de informação em Portugal, os dados existem. Ouvimos, os dados estão, temos associações, temos ordens para a questão dos profissionais, quem é que são, onde é que estão, se estão a operar, se não estão a operar. Em teoria, essa informação existe. A AT tem o registro de todas as transações, nós, mediadores imobiliários, temos que reportar todas as nossas transações ao INPIC, portanto, não há um problema de informação. E hoje temos, de facto, tecnologia, felizmente, que avançou de forma, em teoria, a resolver estes problemas e pondo, e partilho a visão do Máximo e da Unlockit, as pessoas, o cidadão, no centro desta equação. Porque as cidades é para nós vivermos, as casas são para nós vivermos. Portanto, se isto é para nós, e vamos buscar, obviamente, na habitação, nós, pessoas, a tecnologia hoje permite fazer isto. Qual é que é o grande problema que existe? É que a tecnologia avançou e está a avançar muito mais rápido que a nossa capacidade de adoção, em particular, da parte pública. Porque isto levanta duas questões essenciais, uma questão ética e uma questão regulatória. Porque, como um cartoon recente mostrava, os Estados Unidos inova, a China imita, agora também inova, e nós na Europa regulamos. Temos muita regulação. Então há um problema regulatório, há um problema legal associado. Ético, e foi tocado o ponto da privacidade dos dados, porque essa é uma questão fundamental. O RGPD pode ser complexo, mas tem um fundamento e um propósito que temos que o proteger, e esta questão ética é essencial. Portanto, nós hoje o que temos de discutir, e a seguir à continuação deste programa vamos ter os especialistas que nos vão falar da solução, porque de facto hoje, e o blockchain é um bom exemplo, porque o que nós temos que construir e ter a capacidade de ter é a capacidade das transações serem cada vez mais seguras, transparentes e rápidas, para que esta burocracia que o Máximo
mencionava, não seja um problema. E eu acredito que temos que dar mais autonomia às pessoas, ao cidadão. O cidadão não tem que depender de ninguém. E nós, profissionais, temos que nos diferenciar para a nossa capacidade de acrescentar valor, porque o tema, voltando à questão, não é informação. A informação existe. É saber interpretar a informação. É saber explicar a informação à necessidade específica do cliente. Porque quando olhamos para os valores, e o Máximo e na sala sabem isso muito melhor do que eu, no dia-a-dia, o valor de um imóvel, sobretudo no usado, porque a maioria das transações imobiliárias no mercado são de usados. E usado, e qualquer transação no imobiliário não é diferente, depende de muitos fatores. O Presidente Isaltino Moraes mencionou aquilo que é o custo da construção, que é fundamental. Isso é o terreno, é o custo da mão de obra, dos materiais. Mas quando olhamos para as casas existentes, depende muito mais do que isso. Depende da minha necessidade de vender, depende da minha necessidade de comprar, depende da minha urgência, depende de se o condomínio, quem são os vizinhos e qual é a dinâmica do condomínio. Há tantas coisas que vão influenciar o valor da casa que a tecnologia, a única coisa que vai fazer, e ontem na nossa reunião falávamos disso de preparação, que nunca pode ser o valor exato de uma casa, o valor médio das últimas transações e protegendo também a privacidade. Portanto, o que está aqui em causa hoje é como é que vamos construir uma base de dados única, uma fonte única de verdade em Portugal, como outros países já estão a desenvolver. A Suécia já tem, utilizando a blockchain, já tem um registro predial baseado na tecnologia blockchain. O Dubai, e o Tiago veio agora do Dubai, que também já está a implementar. Temos países mais pequenos que o nosso, como a Geórgia, que já estão a fazer desde o registro predial ao registro das transações, à parte do planeamento urbanístico. E hoje temos esta tecnologia, e o Francisco tocou num ponto que é essencial da escala. Se não há escala, nós não vamos a lado nenhum. No nosso país temos um problema de dimensão que pode ser uma vantagem competitiva neste momento, porque tem que nos libertar para irmos mais rápido na inovação, tem que nos libertar para termos uma visão mais de país, mais metropolitana, menos município, menos individual. E avançar, porque hoje temos tecnologias BIM que nos permite projetar com escala, multiplicando as soluções. Temos esta tecnologia de blockchain que nos permite fazer coisas fantásticas, smart contract. Onde é que nós temos que ir? Construindo essa base de dados única de registro dos imóveis rústicos e urbanos. Nós temos em Espanha, ainda não havia blockchain, mas eles já têm o registro cadastral, totalmente público, que eles têm todos os imóveis urbanos e rústicos, todos levantados, com as suas características físicas e fiscais públicas, com acesso às APIs, porque hoje os sistemas, sejam eles de que tecnologia forem, podem falar uns com os outros. Eu chamo uma coisa simples, que é as APIs, que nos permite ligar sistemas entre eles, entre os institutos públicos, para a informação poder haja vontade para o fazer. E esse é o grande desafio. E o blockchain, de facto, pode-nos trazer isso, e esta é a curiosidade que eu acho que nos traz todos hoje aqui, para ouvir esta solução, quais são as tecnologias que podem ouvir. Porque nos traz a imutabilidade dos dados. A forma como é registada a informação nesta tecnologia é como se fosse quase um livro de razão distribuído que não pode ser alterado. Isso dá uma grande segurança, traz transparência, permite também, através das bases de dados centralizadas, haver um maior controle da informação. Agora, tem que haver, e já foi mencionado aqui, a vontade política para o fazer. Porque a tecnologia existe, a iniciativa de o fazer está presente, vimos aqui a força privada, penso que na parte pública local também há essa vontade, mas temos que, e para finalizar, partir para este processo com uma consciência. A tecnologia não é para fazermos o que sempre fizemos de uma forma mais eficiente. A tecnologia, e esta tecnologia que hoje temos, desta nova web que existe, 3.0, do blockchain e outras, é para mudarmos a forma como fazemos as coisas. E essa é a mudança que custa, é isso que nós estamos a ver, essa resistência a querer fazer as coisas de maneira diferente. Aqui eu se calhar fazia uma coisa repetidamente, um hábito, isto deixa de fazer sentido com a tecnologia e tem que partir para outra. A forma como planeávamos, como os arquitetos trabalhavam, como as câmaras trabalhavam, como os mediadores trabalham, como os construtores trabalham. Portanto, nós temos que aceitar isso se queremos de facto evoluir. A tecnologia não é para fazer o mesmo de forma eficiente. A tecnologia é para mudarmos a forma como temos que fazer as coisas. Muito obrigado, Ricardo, mas eu só temos muito pouco tempo já. Eu vou também fazer o mesmo que fiz ali ao Jorge, porque fiquei sem resposta. Tudo o que disse está correto e eu concordo em grande parte das coisas que disse, mas fiquei sem resposta em relação aos mediadores.
Portanto, eu estou preocupado, e tenho que ser sintético, não lhe estou a dar aqui muito tempo. Quantos são, de onde vêm, o que fazem? Amanhã eu estou a vender uma casa, aquela pessoa é realmente o profissional que me vai aconselhar? Ou posso confiar ou não? Diz que os dados existem, eu não os tenho. O INPIC tem os dados públicos das empresas de mediação imobiliária. Pois é, essa sei. A evolução tem que haver, e é um decreto de lei que está neste momento na Secretaria de Estado da Habitação. Mas está para aí há 6 anos, ou 7, ou talvez mais. Para a informação que eu tenho. E pelas notícias de ontem parece que ainda vai ficar mais Pois vai ficar mais tempo. Portanto, não temos grande esperança. Porque de governo a governo ele vai ficando na gaveta. Porque é essencial haver o registro não só da empresa de mediação, Claro, sobretudo com a dos mediação agentes. em Portugal, mas dos próprios agentes. Já tivemos isso no passado, e essa verdade. informação de facto não existe, porque existe a empresa de mediação imobiliária, pode ter 1 ou 600 ou 1000 Hoje em dia, 1000. angariadores, agentes imobiliários. Ok. Ricardo e todos, vou fazer uma pergunta aberta e, portanto, temos 5 minutos. Não sei se isto no futebol também dá para fazer mais, como é que é, o árbitro 10 minutos mais. A pergunta é uma pergunta, enfim, impactante, digamos assim. Nós estamos muito preocupados com a tecnologia e acho muito bem, e estou totalmente de acordo. Na minha opinião, há uma coisa que vai mudar e que já está a mudar e que eu gostava de saber a opinião em cada um dos vossos setores, que se chama sustentabilidade. E a sustentabilidade está intimamente ligada e diretamente ligada com a tecnologia, ou as duas têm que dar de mão dadas. E eu queria, de forma sucinta, perceber na mediação, no notariado, no IRN, na autarquia, nos promotores, a sustentabilidade vai mudar isto tudo. Com certeza. Vamos deixar o Presidente Isaltino começar. Eu tenho sempre receio do tempo. Eu, para mim, que ficava aqui 2 horas. Tenho que... Microfone, desculpa lá. A sustentabilidade não vai mudar nada, porque o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é um princípio adotado, digamos assim, adequado a um determinado projeto. Portanto, falar em sustentabilidade vagamente. Ora bem, o que importa dizer aqui é o seguinte: o futuro da habitação em Portugal. É isso que estamos aqui a discutir. E o debate a nível nacional está inquinado porque se reparte em duas partes. Uns dizem que não faz falta mais habitação em Portugal, que há muita habitação. Este é o grande problema e inquina logo tudo. Logo, não fazendo falta habitação em Portugal, não é preciso alterar a lei dos solos, há solos urbanos suficientes e, portanto, não se há que aproveitar os solos urbanos e a requalificação urbana. Bom, voltamos a 2014. De 2014 para cá, os terrenos duplicaram, triplicaram, quadriplicaram. Não faz sentido que, sendo a habitação um direito fundamental dos cidadãos, que seja determinante do preço. Eu já referi o custo do terreno, o custo da construção, a mão de obra. Mas atenção, o que não faz sentido é que seja a escassez do produto a determinar substancialmente o preço. E, portanto, a lei da oferta e da procura está absolutamente adulterada. E, naturalmente, que não há casas suficientes em Portugal que possam constituir por si próprias o regulador do preço. Portanto, nós precisamos, enquanto não nos consciencializarmos disto, que precisamos de mais habitação em Portugal, os preços não vão baixar, pelo contrário, vão continuar a subir. Casas que eram vendidas a 300 mil euros em 2014 são hoje vendidas a 1,5 milhão. Casas que eram vendidas a 3 mil euros o metro quadrado, hoje são a 15 mil. Não estou a falar de Lisboa, nem estou a falar de Cascais, estou a falar de Oeiras. Portanto, isto é absolutamente insuportável. E, portanto, os políticos meteram a cabeça na areia que vai avestruz. E, portanto, estão reféns de uma extrema-esquerda miserável, este é que é o problema, não é? Que acham que é preciso tratar dos gafanhotos e das livelinhas, não é? E, portanto, não se liberta mais solo. Bom, portanto, não se liberta mais solo, não há mais habitação. É preciso mais habitação, seja privada, seja pública. Quem tem que tratar dos pobres e da classe média empobrecida é o Estado. Eu vou entregar no dia 13 deste mês já 64 habitações. T2 e T3, que me custam 200 mil euros cada um. Do outro lado da estrada estão a ser vendidos iguais a 600 mil euros. Estas casas vão ser arrendadas entre os 550 e os 780 euros. São 64, concorreram 600 famílias. Todas essas 600 famílias, praticamente, estavam em condições de receber casa. São classe média baixa. Quer dizer, portanto, precisamos de mais casas. Uma outra questão, e enquanto não resolvermos esse problema, enquanto os políticos não se consciencializarem, porque o problema do terreno rústico, urbano, urbanizável, o terreno urbanizável é fundamental, porque sem ele não há cidade. Porque
o conceito do terreno urbanizável é que permite, porque é expectante, é que permite a um município desenvolver e decidir por onde é que vai crescer a cidade. Se vai crescer em Porto Saulo, se vai crescer em Carnaxide, se vai crescer em Passo de Arcos. Havendo um terreno urbano, quem decide isso é o privado. Para terminar, foi dito aqui uma coisa muito importante. Todos nós estamos entusiasmados com a tecnologia e com o digital e tal. Em 2002, eu apresentei ao Governo a possibilidade de se realizar o cadastro nacional, o cadastro urbano nacional. Custava, na época, 150 milhões de euros. Feitas as contas, em 3 anos, os municípios a comprar esse cadastro pagavam os 150 milhões de euros. Decorreram 20 anos, continuamos a não ter cadastro urbano e mais, e o Governo, acho que foi o Governo anterior, determinou que cada um, vejam bem, cada um vai com as estacas, não é? Põe as estacas lá no terreno, exatamente apanha mais 1 metro do vizinho e tal, e depois ele próprio que faz o registro, que faz o cadastro, não sei se está tudo errado. Muito obrigado. Muito rapidamente, questão da sustentabilidade. Completamente de acordo com o Presidente Isaltino, eu acho que a sustentabilidade tem que pôr as pessoas no centro da sustentabilidade. A questão da oferta e da procura em Portugal é muito fácil de demonstrar, ao contrário do que se diz generalizadamente. Eu venho do Porto, é muito fácil comparar o que aconteceu com os preços da habitação em Braga e em Guimarães. Estão a 25 km uma da outra. Em Braga, a habitação permitiu que haja 30 mil brasileiros a viverem em Braga e não cabe ninguém em Guimarães e as casas custam o dobro em Guimarães. Oferta e procura ao lado uma da outra. É fácil de demonstrar. Em termos de sustentabilidade nos registros, como eu disse há pouco, acabar com o papel e assegurar também que via APIs nós conseguimos prestar a mesma informação de forma mais eficiente para os cidadãos. Mas também assegurar que em todas as áreas do registro começa a ser feita análise de risco. Nós incorporamos o risco no registro que estamos a fazer, não só em termos da informação que temos que juntar para espelhar a situação jurídica daquela coisa, daquela entidade, daquele registro, mas também para dar uma capacidade a quem vai utilizar a informação do registro para conhecer o estado do bem, e nomeadamente em relação aos terrenos. Acho que é muito importante a prazo, isso ainda necessita de uma série de coisas antes, mas uma área onde a tecnologia pode ajudar muito, a apostarmos e fazermos experiências com gêmeos digitais para perceber qual é o estado efetivo de um terreno, porque eu hoje posso querer comprar um terreno no Alentejo, me parece muito interessante, e há 20 anos não haver água naquele terreno, e por isso a situação jurídica a prazo nós sabemos que já não vai ser a que existe hoje. E essa dimensão deve começar a ser integrada também no registro. Não é a informação que nasce do registro, claro. É a informação que enriquece o registro para assegurar uma imagem correta da situação jurídica. Muito obrigado. Do ponto de vista da ordem, a sustentabilidade neste momento está a ser pensada, e não vou falar da questão da desmaterialização, ao fim do papel, andamos a fazer e a discutir há anos, e que já é quase um dado adquirido, porque andamos todos a trabalhar nisso, mas tem a ver com uma forma diferente. E há pouco falou-se da questão do cidadão comum e por vezes sou mal interpretado por uma coisa que vou dizer. Tratar as pessoas todas de igual forma é o maior erro que a sociedade pode fazer. Nós temos de tratar as pessoas de acordo com as suas circunstâncias. E eu sei que por vezes eu digo estas coisas e as pessoas acham que vivem noutro país, vivem em Portugal. Eu atendo cidadãos todas as semanas, apesar de ser bastonário. Eu, à segunda e sexta, faço questão de atender as pessoas, se eu que atendo. Se entrar no meu cartão, se eu que atendo, não é outra pessoa que vai lá atender. Eu lido com pessoas ricas, muito ricas, pobres, investidores, todas as classes sociais. E o problema da iliteracia, que muita gente faz de conta que não existe em Portugal, ele existe. A tokenização de direitos de propriedade é a melhor forma de deixar, de aumentar a atividade de 3 profissões em Portugal. Uma são os mediadores imobiliários, outras são os notários e outras são os promotores imobiliários, porque o investimento vai aumentar. E os tokens, na verdade, colocar direitos de propriedade dentro de tokens é fazer contratos, ou fazer smart contracts é fazer protocolos contratuais. Portanto, esse tempo e a Ordem está a investir grandemente nisso e haverá projetos em 2026 no terreno já relativamente a isso. Isso não vai alterar nada. Do nosso ponto de vista da sustentabilidade, é conseguir que as pessoas façam um planeamento. E um planeamento que não leva gastos necessários e tem a ver em troncar-se diretamente na habitação. Um dos grandes problemas, por exemplo, que nós temos em Portugal são
não são milhares neste momento, já são milhões de imóveis devolutos, parados, presos em processos de inventário, em processos de herança, imóveis que não podem ser mexidos. As pessoas têm que ser educadas a preparar a sua sucessão, por exemplo, para deixarem a sua propriedade já dividida de forma legal, para não terem grandes processos judiciais, para não termos casas vazias. Mas, por outro lado, sustentabilidade também será o legislador fazer o que se faz nos outros países, que é proibir definitivamente termos milhares de fogos devolutos. É uma necessidade do país. É a mesma coisa neste momento, porque a habitação é um direito constitucional. É a mesma coisa que nós termos água e terem pessoas a morrer à sede ao lado e temos milhões de casas. E não se trata agora de invadirmos ou expropriarmos as casas todas. Trata-se quando as pessoas adquirem direitos de propriedade. E o direito de propriedade é um direito, é como um investimento como outro qualquer, saberem quais são as regras. E o que tem que fazer àqueles imóveis. E aqueles imóveis não podem ficar parados. E, portanto, sustentabilidade também passa isso. Passa não apenas por termos mais terrenos urbanizáveis, obviamente, mas também se trata por não termos um parque habitacional em que passamos de cidades como Lisboa e Porto, felizmente já não é o caso, como era antigamente, e vemos a quantidade de imóveis que estão vazios, imóveis completamente degradados, imóveis que não têm qualquer utilidade, e nós temos que encontrar formas sustentáveis de os reaproveitar para o mercado. Porque esses imóveis são necessários já, e são necessários já, desde já, e eu termino rapidamente, que já sei que estou abusado. Sim, estamos no limite. Porque nós estamos a fazer a construção, e é importante ter terrenos urbanizáveis fora dos grandes centros urbanos, mas nós não temos transportes públicos para isso, vamos demorar ainda mais anos a construí-los. Portanto, nós precisamos de abordar o problema já, e nos grandes centros urbanos, e não estou a propor, há 6 anos diziam que eu era comunista por propor coisas como estas, mas são os mesmos que agora defendem políticas públicas de habitação. Portanto, também são todos comunistas agora. Se nós formos aos países nórdicos, por exemplo, é impensável terem prédios inteiros vazios durante 20 anos, é impensável. Isso não existe. A política fiscal é tão agressiva para quem mantém imóveis devolutos, que é mais barato a essas pessoas doá-los ao Estado, como por vezes acontece, do que os manter. E é isso que nós temos que mudar. Portanto, sustentabilidade também é isso, é conseguirmos fazer mais com aquilo que já existe e com os imóveis que já temos. Obrigado, Jorge Silva. Eu não me consigo conter, porque, e não podemos avançar mais, os imóveis devolutos do Estado, que também ninguém faz nada com isso. Pronto, eu sei. Pronto. Porque isso também dava aqui o Ricardo. Rapidamente, a questão da sustentabilidade ambiental. Da mediação. Mas na perspectiva da mediação, o problema é de todos, porque o que está claro, e foi dito esta manhã, temos o problema de acesso à habitação. E nós não podemos construir com uma construção de alfaiate e ter preços acessíveis. Não podemos ter a melhor eficiência energética, a maior sustentabilidade e ter preços acessíveis. Há aqui, de facto, alguma incompatibilidade. A solução tem que passar, primeiro, por uma maior aposta na inovação da industrialização da construção, porque isso tem, obviamente, também eficiências a nível de sustentabilidade ambiental. Tem que ser visto os códigos de construção para fazerem face àquilo que são hoje as necessidades e os hábitos da população hoje, daquilo que é viver uma casa, a nível das áreas que são necessárias, e temos que rever os planos diretores municipais, não numa lógica do município, mas numa lógica integrada, pelo menos metropolitana. Porque esta questão de que há muitas casas, as casas a gente não as pode mudar de sítio. Isso leva-nos depois ao quarto problema que tem que ser atacado, que é a mobilidade urbana, que também, obviamente, tem um efeito ou um impacto brutal a nível de sustentabilidade. Nós hoje temos urbanizações e casas incríveis e com preços até acessíveis. A questão é o tempo que eu demoro desse ponto, não a distância, o tempo que eu demoro desse ponto até aqui. Em Oeiras continuamos com esse desafio, não é? Porque, de facto, temos o Tagus Park, temos o Lagoas Park, temos sítios fantásticos para trabalhar, até boas urbanizações, mas se eu não tiver carro para me deslocar de onde eu vivo a estes pontos onde eu quero trabalhar ou trabalho, continua a ser um grande desafio. E tínhamos aí projetos interessantes que nos ligariam, por exemplo, a estação de Passo de Arcos à estação do Cacém, que seria importante, mas sem a mobilidade urbana, sem a revisão dos planos diretores municipais nessa escala metropolitana e não só do município, sem a revisão dos códigos de construção e sem um incentivo à industrialização, dificilmente vamos conseguir ter este equilíbrio da sustentabilidade e resolver o acesso à habitação. Muito obrigado, Ricardo. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui e os senhores que também estiveram aqui a assistir e terminar como comecei. O imobiliário é para as pessoas. Muito obrigado.
Uau! Muito obrigado a todos. Grande prazer para ter-vos aqui na nova School of Business and Economics. Eu não sei, para mim pessoalmente isto foi um emotional roller coaster. Com um grande alívio, ok, não estou sozinho. Também os outros têm estes problemas. Depois de ouvir que, na verdade, vai-se piorar. De ouvir que, na verdade, algo que custa 200 mil estamos a vender para 600 mil e mais. Ver que os dados existem, mas não existem. É ok que há tecnologia que vem e que há uma abertura para a tecnologia. Nem sei se vou estar contente hoje ou vou estar ainda com mais depressão. Está a acontecer. Deixa-me com uma ideia pouco clara, mas é algo que, quando cheguei a Portugal, a primeira coisa que alguém me ensinou, eu sou dos eslavos, nós estamos um pouco sem paciência, estamos em guerra cada 20, 30 anos ou algo assim, não somos muito bem aqui, mas ok. Disseram-me, olha, a primeira coisa é santa paciência. E com a paciência tudo se resolve, mas ninguém sabe quando. Paciência. Então eu gostaria também de convidar-vos, se vocês têm, mesmo que sei que vocês todos e nós todos temos esta santa paciência, se calhar vale a pena investir um pouco mais para aliviar esta vida neste país maravilhoso.